Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Nessa videoaula a gente vai falar sobre genética, na verdade os exercícios sobre genética, né? Vamos lá. Primeiro, começar por uma questão conceitual. Olha aí. Leia as afirmações abaixo relativas à transmissão dos caracteres na reprodução sexuada. Olha lá, número 1, o que diz pra gente? Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos devido a informações contidas no sangue dos pais, que se concentram no esperma do homem e nas excreções vaginais da mulher. Bom, ele quer as corretas, então vamos logo eliminar, né? Olha lá o que está dizendo para a gente na número 1. Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos devido a informações contidas no sangue dos pais, e se concentra no esperma do homem e nas excreções vaginais da mulher? Tá errado, né? Na verdade, não é no sangue dos pais, é no gameta. E ele não se concentra... Tudo bem, o esperma do homem contém o espermatozoide, né? Mas a excreção vaginal da mulher não contém o óvulo, ok? Então, a número 1 tá errada. Número 2. Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos devido a informações contidas no interior. Agora sim, olha como está melhor, ó. No interior de células reprodutoras masculinas e femininas, chamadas gametas, que se unem na fecundação. Ai, tá lindo, hein? 2 está certinha. 3. Os cromossomos existem aos pares nas células. Perfeito. E os genes ocupam um lugar definido no cromossomo, certinho, chamado locus genes. Assim, os genes também existem aos pares, certinho. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, né? Os pares de cromossomos semelhantes são chamados cromossomos homólogos, tudo certo. E os pares de genes que ocupam o mesmo locus nesses cromossomos são chamados de genes alelos. Tudo certo também. Então, letra B, 2 e 3 estão corretas. Mais uma, agora não tão conceitual como a anterior. Olha lá. O albinismo nas plantas, ou seja, a incapacidade de sintetizar clorofila, é um caráter recessivo em muitas espécies. Olha lá, recessivo. Uma planta de fumo heterozigota para o albinismo, ela é autofecundada. O que significa isso? Que ela é fecundada com ela mesma, tá? E 600 das suas sementes são postas para germinar. Quantas, teoricamente, levarão a planta ao albinismo e quantas, teoricamente, terão o genótipo parental? Vamos fazer essa? Aqui não vai ter como a gente fugir da matemática, tá bom? Então, olha lá, ó. Albinismo, caráter recessivo. Então, vamos aqui, ó, anotar que é Azinho, ok? Caráter recessivo ao albinismo. Perfeito. Uma planta de fumo heterozigota. Galera, se ela é fumo heterozigota, acabei rabiscando ali do lado, mas não tem problema não, a gente faz aqui. Se ela é heterozigota, ela é Azão-Azinho, ok? Se eu representei o albinismo como Azinho, ela eu vou representar como Azão-Azinho. Ela é autofecundada, pessoal, isso quer dizer que a gente vai fecundar ela com ela mesma, ok? E aí, o meu total são 600 sementes. Vamos fazer as contas? Quadro de Punnett, sempre, para fazer essas questões, tá? Vou botar Azão aqui, Azinho aqui, Azão aqui, Azinho aqui. Vamos lá. É Azão com Azão, Azão com Azinho, Azão com Azinho e, Azinho com Azinho. Tá legal? Perfeito. Vamos lá. O que ele quer? Quantas, teoricamente, levarão a planta ao albinismo? Galera, daqui, dessas 4, só essa aqui é albina, né? Ou seja, 1 em 4, tá? 1/4 de 600, isso dá quanto pra gente? 1/4 de 600? 150, não é isso? Vamos lá. E quantas terão o genótipo parental?
Ou seja, quantas vão ser iguais aos pais? Os pais não eram azão azinho? Os pais eram azão azinho, certo? Então, quantos eu tenho azão azinho? Esse e esse, né? 2/4 vão ser azão azinho. 2/4 de 600, ou meio de 600, isso me dá 300, certo? Então, o gabarito dessa é... Opa, vamos lá para a letra A, peraí. Deixa eu mexer com o mouse que eu acho mais fácil, peraí. Letra A, ok? Gabarito dessa é a letra A. 1/4 de ser albina, 150. E 1/2 dela ser igual aos pais, azão, azinho, 300. Jogou no quadro de Punnett, galera, fica mais fácil. Só vão ter que fazer regrinha de 3 mesmo para resolver esses exercícios, tá? Mais uma. Teórica também. Em algumas raças de gado bovino, o cruzamento de indivíduos de pelagem vermelha com outros de pelagem totalmente branca produz sempre indivíduos malhados, com pelagem de manchas vermelhas e brancas. Admita um grupo de indivíduos malhados, cruzados apenas entre si, que gerou uma prole de 20 indivíduos de coloração totalmente vermelha, 40 indivíduos com pelagem malhada e 20 indivíduos com coloração inteiramente branca. O resultado desse cruzamento é um exemplo do seguinte fenômeno genético. Galera, se vocês repararem, a proporção de 20 para 40 para 20 é de 1 para 2 para 1, né? E se vocês repararam, nós temos um fenótipo intermediário. Toda vez que a gente tiver um fenótipo intermediário, ó, a gente está tendo um caso de codominância, tá? O que é fenótipo intermediário, professora? Quando você é preto ou branco, ou você é preto ou você é branco. É recessivo ou dominante, né? Quando você pega um preto e um branco e dá um azul, sei lá, né? No caso aí, ele pegou vermelho, pegou branco e deu um mesclado. Quando tem um fenótipo intermediário, normalmente a gente não tem a dominância completa de Mendel. A gente tem uma codominância, porque os dois genes mandam. Então, eu não tenho nenhum recessivo. E nesse caso, isso nos confirmou pelo quê? Pela quantidade, né, de indivíduos, 20, 40 e 20. Isso quer dizer que eu tive uma proporção de 1 para 2 de 1 para 2 para 1. E isso aqui é um exemplo típico de codominância, tá bom? Então, toda vez surgiu o fenótipo intermediário, desconfia que é codominância, vê as contas, se tiver de 1 para 2 para 1, com certeza é codominância. Perfeito? Mais uma. Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas. E observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Olha só, nesse caso aqui já é diferente, tá vendo? Ele pegou vermelha e branca e deu todo mundo vermelho, não deu um fenótipo intermediário. Então, não é codominância. Então, nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante, porque ela quem apareceu, né? E a cor branca de recessiva. A explicação oferecida por ele para esses resultados era de que as plantas de flores vermelhas da geração inicial, geração parental, possuíam 2 fatores dominantes iguais para essa característica. Então, ele chamou de vezão-vezão. E as plantas de flores brancas possuíam 2 fatores recessivos iguais. Então, ele botou vezinho-vezinho. Todos os descendentes desse cruzamento, na primeira geração, que ele chamou de F1, tinham um fator de cada progenitor. Então, elas eram vezão, vezinho. Combinação que assegura a cor vermelha nas flores. Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que vão ser vezão-vezão das que são vezão-vezinho? Bom, eu sei que a planta é vermelha. Só que eu não sei se ela é toda dominante, vezão-vezão, ou se ela é toda recessiva, ou se ela tem um recessivo, ela é vezão-vezinho. E aí, como é que eu faço isso? Galera, isso se chama, em genética, de cruzamento teste, tá? Sempre que você tiver na dúvida e você quiser resolver isso, saber se ele tem ou não um recessivo, você tem que cruzar ele com recessivo. Porque se aparecer alguém totalmente recessivo, é sinal de que ele tinha um recessivo lá na sua característica. Agora, se todo mundo que aparecer for dominante, for vermelho, é sinal de que ele não tinha recessivo nenhum, tá? Então, a gente faz isso.
Olha lá, vamos ver em qual opção que a gente encontra isso, ó. Cruzando-as entre si, é possível identificar as plantas que têm o fator Vzinho na sua composição pela análise de características. Então, cruzando-as entre si, eu não consigo saber não, tá? Letra B. Cruzando-as com plantas recessivas, agora sim, de flores brancas. As plantas Vzão produzirão apenas descendente de flor vermelha, enquanto que as Vzinho podem produzir descendente de flor branca. Certíssimo gabarito, letra B. Vamos só olhar o resto. Cruzando-as com plantas de flores vermelhas, não, nunca vou saber. Cruzando-as entre si, também não vou conseguir saber, tá? Porque a proporção de células, se ela é Vzinho, cruzo com Vzinho, vai dar 25% só de Vzinho. Pode ser que ela não apareça. Então, eu preciso cruzar com recessivo, porque aí vai ser metade, metade, tá? Letra D, então, não vai ser. E letra E, cruzando com plantas recessivas, sim. E analisando as características do ambiente onde se dá um cruzamento, não. O ambiente, nesse caso, não vai interferir, tá? Então, o gabarito dessa questãozinha teórica do Enem é a letra B de bola, ok? Galera, temos mais questõezinhas, tá? Agora sobre tipos sanguíneos, né? Sistema BO, polialelia, heranças ligadas ao sexo, mas isso vai ficar para uma próxima videoaula sobre exercícios de genética, tá bom? Até lá, pessoal!